Você não deve se orgulhar-se, levantou a voz e gritou com eles. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, certo? Você quer que eles façam as mesmas coisas que você fez? Pessoas se divorciando. Despedaçando suas famílias, rompendo o casamento. Ou lutando contra isso. Eu sou Cash. E eu sou Catherine. Voltamos das profundezas do inferno para salvar nosso casamento abusivo e tóxico. Somos o casamento de Moro. Vamos inverter as estatísticas de divórcio com um novo casamento. Tudo bem, galera? Casamento de Morrow, o novo casamento. Neste episódio, queremos falar sobre porque seu parceiro não acredita bem em suas mudanças. Pode haver algumas óbvias, como quando você tem uma ordem de restrição e você pode ir para a cadeia se for acusado de agressão novamente. Então sua esposa não acredita em você, essa é a nossa história por parte disso. Mas quais são algumas outras razões pelas quais suas esposas não acreditam nos homens quando estão fazendo suas mudanças? Ver que é difícil porque minhas esposas, na verdade, seus homens não são os que fazem as mudanças direito ou que são seus pontos com o que minhas esposas são as que fazem as mudanças. Veja que é difícil, porque minhas esposas, na verdade, seus homens não são os que fazem as mudanças direito ou que é seus pontos com o que minhas esposas são as que fazem as mudanças. Mas isso disse que seus maridos têm dificuldade em acreditar porque a razão pela qual os maridos têm dificuldade em acreditar nessas mudanças é porque as mulheres ficam e os homens provavelmente também ficam muito fartos e ficam frustrados. Então uma mulher, pelo menos a maioria das mulheres com quem eu trabalho, o que vai acontecer é que eles vão se comprometer a fazer as coisas de forma diferente com seu marido para que no momento em que eles chegarem eles tentaram um monte de coisas, eles tentaram quase tudo, as pessoas dizem que esta é a minha gota d'água, eu tentei de tudo, esta é a minha última chance e nós salvamos cerca de 90% desses casamentos. Então, nós temos realmente uma taxa de sucesso muito boa, mas o que aconteceu anteriormente é que a esposa vai tentar algo e não vai saber como lidar com as reações do marido ou a descrença do marido e então ela só diz para se ferrar e ela deixa de ser aquela mulher boa de novo, ela deixa de ser aquela mulher forte, ela começa a voltar a ter reações ruins e ela está abocanhando as crianças novamente. Talvez ela esteja bebendo demais porque ficou farta. Ela não sabe lidar com as emoções do marido. Agora, é responsabilidade dela lidar com as emoções do marido? Não, mas você está em um casamento. Então, quando seu marido tem grandes emoções, é sinal de que você precisa estar lá para seu marido. Agora, se ele está agindo de forma agressiva, emocionalmente abusiva, todo esse tipo de coisa, você não precisa lidar com isso através disso. Há maneiras como poderíamos falar sobre isso em um episódio diferente, mas quando seu marido não acredita em suas mudanças, é provavelmente porque você fez promessas tantas vezes no passado, mas você não tinha as habilidades para realmente fazer essas mudanças. Agora, se ele está agindo de forma agressiva, emocionalmente abusiva, todo esse tipo de coisa, você não precisa lidar com isso através disso. Há maneiras como poderíamos falar sobre isso em um episódio diferente, mas quando seu marido não acredita em suas mudanças, é provavelmente porque você fez promessas tantas vezes no passado, mas você não tinha as habilidades para realmente fazer essas mudanças. Você não tinha habilidade para apoiar seu marido quando ele questionou essas mudanças. E então você desistiu, falhou, recuou, mudou de novo. E então seu marido, ele está tipo, ok, o que é diferente desta vez? Você obviamente, é como que, desculpe-me, se alguém quer perder peso e eles mantêm, beber demais, ir ao McDonald's, o que quer que seja que você está fazendo, você nunca perde esses 20 quilos. E assim, eu tive maridos, trabalhamos com fitness e nutrição. Então, bem, é porque você não fez o que disse que ia fazer ou começou e parou. Você não tinha as habilidades. Você não teve a prestação de contas. Você não teve o apoio. Então você não teve a chance de realmente ser capaz de fazer essas mudanças. Então seu marido acha que você é um lobo chorando. Acho que é o mesmo vice-versa. Acho que é o mesmo vice-versa. E acho que podemos simplificar. Se você está fazendo mudanças e quer crescer, não apenas sobreviver, mas prosperar em seu casamento, o primeiro e mais importante é o que Catherine estava falando sobre a integridade. Você pode seguir o que você diz agora, que não significa que você pode ter que ser perfeito todas as vezes, não significa que você não tem que saber ajustes no cronograma ou o que quer que seja ou apenas as coisas. Isso precisa ser feito. Mas você deve seguir em frente para que você não possa simplesmente começar a se comunicar melhor tentando ter conversas e depois parar. Você não pode simplesmente fazer isso e depois não tirar seu parceiro e ter um bom tempo juntos. Você não pode fazer isso e depois minar a criação juntos, certo? Então você tem que descobrir todas essas coisas. Vamos usar a parentalidade, por exemplo. De repente, você tem uma visão diferente. Como ensinamos ao nosso pessoal em nossos programas, um método de parentalidade totalmente diferente e conectado que obtivemos da base e parentalidade. E basicamente é diferente da forma como fomos ensinados, da nossa geração, né? Quase todas as gerações, na verdade. E assim, muitas vezes há muitas desavenças entre você e seu parceiro. E assim, quando um de vocês está em um de nossos programas e fazendo isso, você está conduzindo o seu parceiro através de um novo caminho de parentalidade conectada que, por sinal, funciona muito bem para sua parceria, bem como para seu casamento. Então fazemos isso e agora não vai bem. Então isso prejudica algumas das coisas simples fáceis como a agenda ou aquela conversa de olá como o seu dia estava certo ou as datas são estranhas, não é mais divertido e então você começa
começa a ir de chinelo. Você é todo tipo dessa grande bagunça que não entendemos o que é. Continuando assim, depois da integridade, a próxima coisa que você tem que fazer é descobrir todas as pequenas habilidades que você precisa direito, e então uma vez que você descobriu a integridade, você continua a empilhar suas habilidades e agora você continua a mostrar mais integridade direito, e então uma vez que você fez isso, então você tem que ir para a resposta não reação, porque seu parceiro não vai ser como a porra é. Continuando, quem é você? Eu não acredito nisso, eu não sou, eu não vou cair nisso de novo. Quanto tempo isso vai durar? Porque você não fez isso 20 anos atrás, certo? Não, muito pouco tarde. Isso me traz em todas as ações falar mais alto do que as palavras, e eu tenho uma maneira realmente única de olhar para isso. Então neste caso é verdade, ações falam mais alto do que palavras. Muito pouco tarde demais, e isso me traz em toda a ação falar mais alto do que as palavras, e eu tenho uma maneira realmente única de olhar para isso. Então neste caso é verdade que as ações falam mais alto do que as palavras. Eu em todas as ações falam mais alto do que as palavras, e eu tenho uma maneira realmente única de olhar para isso. Então neste caso é verdade que as ações falam mais alto do que as palavras, porque você disse que vai fazer essas mudanças, que você disse que vai fazer X, Y, Z, e você não segue para que seu parceiro confie em você. Você precisa seguir através de seguir é uma ação. Mas por outro lado eu digo que muitas das minhas esposas as ações não falam mais alto do que as palavras, e a razão é que às vezes um marido vai dizer que eles querem continuar casados. Então, quando faço minhas chamadas de triagem com esposas, faço muitas perguntas diferentes e depois digo como seu marido se sente. Você sabe como seu marido se sente? Você sabe o quanto seu marido é comprometido? E minhas esposas, muitas delas vão dizer, bem, meu marido diz que quer ficar junto, mas ele não está me mostrando de forma alguma que ele faz, mas ele diz que não quer me perder. Ele diz que não quer o divórcio. Ele diz que me ama. Ele diz X, Y, Z, e ela vai dizer, mas eu não sei se isso é verdade porque não é assim que ele age, e eles vão dizer que vão citar a idade, e eu sei que as ações falam mais alto do que as palavras, então eu não sei se eu devo acreditar nele, e eu digo bem, eu acho que há momentos em que as ações falam mais alto do que as palavras, mas aqui está a coisa: se você não sabe como agir, então você tem que continuar as palavras. Então, quando eu digo a eles, seu marido dizendo que ele te ama, seu marido dizendo que ele não quer te perder, ele pode estar agindo de forma diferente, mas eu acreditaria nessas palavras porque ele pode não saber como agir, ele pode ter um muro construído de amargura ou ressentimento, hostilidade e todos os tipos de coisas negativas. Então ele não tem acesso à pessoa que ele era. Ele precisa se esforçar para acessar aquele homem, para agir da maneira que ele está dizendo. Mas nesses momentos, você sabe, você tem que lembrar que seu marido não é uma pessoa perfeita, a menos que você seja meu marido. Sim, mas eu vou te mostrar como, cara. Mas naqueles momentos em que seu marido diz, eu te amo e quero estar com você enquanto ele não estiver em algum lugar no fundo. Sim, ele sabe como mostrar amor. Ele sabe como mostrar que quer estar com você, mas está tomado por, como eu disse, amargura, ressentimento, hostilidade, raiva, insegurança, medo, e isso o impede. Novamente, ele precisa fazer um trabalho para superar esse muro, mas isso o impede de agir daquela maneira que ele costumava agir quando você se apaixonou por ele. Ele sabe como, mas neste caso, quando ele está dizendo algo e agindo de forma diferente, não significa que seja mentira. Isso não significa que você deva acreditar em suas ações em vez de em suas palavras. Você pode acreditar nas palavras dele, mas esta é uma das razões pelas quais você não acreditaria em seu marido, mas isso é o que ele está dizendo com acompanhamento, e isso é algumas das coisas que ele ensina. Mas como mulher, se seu marido não está seguindo, não é sua culpa que você não acredita nele, não é sua culpa que você acha que ele vai falhar ou vai recuar, mas ele está dizendo as palavras que ele quer fazer. Isso significa que ele precisa de ajuda, sim, e você sabe mais. Sim, e você sabe mais para isso, como não importa quem está aparecendo de forma diferente a resposta, ou nós chamaríamos isso de uma reação. Bem, eu chamaria de reação que você está recebendo em vez de resposta, significando resposta boa. Reação ruim é porque eles sabem quem você é e todos sabem o que devem dizer. Sim, eu quero consertar o casamento, eu vou para a terapia. Sim, é isso que você deve dizer, certo? E então quando você tem essa descrença, esse modo de autopreservação, certo, eu não vou cair nisso de novo, muito pouco tarde demais. Todas essas coisas que as pessoas dizem, certo, ou agem, de certa forma você tem que aparecer continuamente sabendo que seu parceiro está segurando isso contra você, como onde você esteve nos últimos 20 anos. É a razão pela qual eu digo que é apenas um surgiu ontem. Você sabe onde você esteve porque você fez isso 20 anos atrás, né? Eu tive caras que vão nessas lindas viagens de fim de semana e sua esposa só quer dizer a viagem toda sobre onde foi nos últimos 20 anos ou saber disso, e você pode responder ir para o show de insegurança que nós gostamos quando você começa a entender isso. 5 anos ou o que quer que seja, apreciando que está aqui agora, que é certo, mas quando você pode deixar de lado toda essa ansiedade e continuar aparecendo. Essa é a única maneira de levá-lo adiante. Você literalmente tem que ser a pessoa que você quer ser. Não importa como seu parceiro o trata. Não importa o quão zangados eles fiquem. Não importa o quão desrespeitoso você pense que eles são. O quanto eles estão usando o sexo contra você como arma. Eu realmente não dou a mínima. Quem você quer ser nesses momentos? Sim, bebê. Você pode ficar atrás da pessoa que você é.
A maneira como você está reagindo, a maneira como você está respondendo, as coisas que você está dizendo, a maneira como você está atacando ou não atacando, você pode ficar atrás dessa pessoa, não importa o que a outra pessoa esteja fazendo se você não fizer. Se você não acredita em nós, esqueça seu cônjuge por um segundo. As pessoas não pensem que isso acontece. E se você não acredita em nós, pense em seus filhos por um segundo. Você é um pai solteiro, ok? Bloquear o casamento por um segundo. Você é um pai solteiro. Deus proibir seu parceiro morre. Agora todos nós sabemos o que é como a paternidade é como a nossa coisa mais desencadeante. Direito como nós realmente não. O capitão não tem o problema. Crianças sim, as crianças são humilhantes. E então você sabe que suas emoções estão correndo soltas. Você não se sente mal se você bateu a mão deles, se você gritou com eles, se você... Como eu não estou dizendo que somos perfeitos. Isso é o que é a coisa mais difícil com a gente. Parentalidade, certo. Mas é por isso que você tem treinadoras certos. É por isso que nós amamos Michelle. Mas como a coisa sobre isso é, se você não acredita em nós quando estamos falando sobre seu parceiro que você quer estar com seus filhos, você não deve estar orgulhoso se você levantou sua voz e gritou com eles. Não importa o que, não importa o direito que você quer que eles façam as mesmas coisas que você fez. Vamos fingir que seu parceiro ou não morreu ou você se divorciou. Isso é acontecendo o tempo todo. Nós realmente não temos que fingir. Para muitos de vocês que está acontecendo agora, você não está dando os passos, que você não está avançando, você não está recebendo ajuda direito ou você está fazendo as mesmas coisas que não funciona para ninguém como terapia direito. Se não vemos divórcio não declínio ou inclinação, vemos declinando direito. Como então pensa em quem você quer ser. Você não deve se orgulhar se você perde isso para seus filhos. Não está ensinando a eles as mesmas lições que estão indo ou as novas lições que vão dar a eles do novo casamento. Pense no seu legado. Ok, está bem, nos vemos no próximo episódio.